Olá você, seja muito bem-vindo. Vamos aqui mais uma vez no canal Apostolado Católico reagir um palpiteiro sobre a fé católica. O que mais tem nesse mundo é palpiteiro sobre a fé católica. Parece que quanto menos o sujeito domina o assunto, mais ele quer falar. Como ele envolveu a minha igreja, então eu me dou aqui o direito de assistir, né? Vou aqui tomar um engolve, como diz o Conde, e vou fazer alguns comentários, provando que o Super Xandão não sabe o que está falando. Então vamos lá. Em Mateus 16, Sempre com muito respeito, hein? Se inscreva no canal e ative as notificações. 18, Jesus Cristo claramente funda uma igreja. E ele fundou uma igreja. Você sabe qual igreja é? É a católica? É a Umbanda? É a protestante? Primeiro que não teria como ser a Umbanda, né, Super Xandão? Porque a Umbanda não se identifica como igreja. Aqui nós já vemos um problema bem sério só para começo de conversa. Entendeu? O sujeito que coloca a Umbanda como opção, ele já mostra que ele está um pouco perdido das ideias, né? É a católica, é a protestante, você sabe qual é? E você, Xandão, você sabe qual é? É a do pastor Mirim? Qual igreja foi? Não, não foi nenhuma dessas, porque todas essas começaram no século XVI. A igreja que Jesus fundou necessariamente precisa ser uma igreja que existe desde o primeiro século, tá certo? Então, para começo de conversa, se fôssemos honestos intelectualmente, né, falando de você, Xandão, a pergunta que você deveria fazer é: qual igreja existe desde aquela época? Qual igreja existe desde o século I? Porque, convenhamos, por uma questão lógica, não faz sentido a igreja que Jesus fundou começar há 10 anos atrás, a começar há 20 anos atrás, até porque Jesus fala no singular. Eu edificarei a minha igreja, no singular, é uma. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas vamos continuar, porque o Xandão vai se enrolar todinho aqui. Me fala, seu merda! É a católica? Ele fundou a igreja católica. Jesus fundou a igreja católica? Sim, fundou. Onde? Eu quero que você me passe a passagem bíblica que diz isso. Cadê? Não precisa ter um versículo bíblico explicitando que Jesus fundou a Igreja Católica por uma razão bem simples. A própria Bíblia não afirma que precisa ter uma passagem bíblica para tudo. Ademais, se Jesus não fundou nenhuma igreja, né, se não é a católica, não é a protestante, tinha que ter uma passagem bíblica, pela sua lógica, afirmando isso também. Ou seja, se tem que ter uma passagem bíblica afirmando que ele fundou uma igreja, e você diz que não, tem que ter outra passagem bíblica afirmando que ele não fundou. É só usar a lógica. Cadê, irmão? Hã? Não, não, não é da Google quem fundou a igreja católica, não. Eu quero que você mostre na Bíblia. Ali mandou 5 com o Rômulo Hã? Ribeiro, cheio de vídeo deles. Cadê? Básico para os hereges. Ô, Isaac, manda aí pra mim a passagem bíblica que fala lá. Jesus Cristo fundou aqui a igreja católica. É muito difícil reagir a essa loucura, mas eu tô aqui tentando, hein? É por isso que eu peço, se inscreva no canal e ative as notificações. Sobre essa pedra. Cadê? Ô, Alisson, não explica. Não precisa explicar pra ele que é Bruno, não. O Isaac, dá pra ver. Enquanto de um lado você tem gado da Umbanda, você tem o Isaac que é gado da Católica. O cara Ou seja, ele está comparando a Umbanda com a Igreja Católica. não lê a Bíblia. Ele falou pra dar um Google, ele não falou que tá na Bíblia. Ele não falou que tá na Bíblia. Ele falou pra dar um Google, irmão. Ele pediu pra dar um Google. Pô, Isaac, você já tá na live faz tempo, irmão. Não era pra você ser gado nesse nível, não, cara. Você pode ser da religião que você quiser, irmão. Católica, É aquela coisa, todo mundo é gado, menos o psicopata que propaga a teoria da conspiração. Umbanda evangélica. Você que se lasca agora, ficar mentindo, falar coisa que não tá na Bíblia, aí não. Você tem que ter o mínimo de coerência, irmão. Se você quer fazer parte da sua E é sempre aquela mesma coisa. Não tá na Bíblia. Baseado em quê? Na minha opinião pessoal. É por isso que a gente vê um monte de igreja, cada uma dizendo que a Bíblia fala que a igreja tem que ser assim. É por isso que eu vou fundar essa. Aí o outro vai lá, discorda. Não, a Bíblia fala que não é para ser assim, tem que ser assim. É por isso que eu vou fundar a minha. É por isso que o Valdemiro, que era da Universal, discordou da Universal, porque a Bíblia fala que a igreja tinha que ser diferente, aí ele foi lá e fundou a Mundial. É isso aí, cara. É isso aí. É por isso que é bom ser católico. Porque não é qualquer aventureiro, não é qualquer palpiteiro que pode fundar a igreja. Só quem pode fundar a igreja é Cristo. Ele fundou, é uma, só uma. A minha, no singular. Tá? Ele vai já se enrolar todinho aí, calma. religião, faça. Mas saiba as contradições, não seja um gado. Jamais, irmão. Jamais. Você tem que ter o mínimo de honestidade, irmão. Isso é patético.
O cara, em vez dele citar... Não, olha que absurdo. O cara, em vez dele citar a Bíblia, eu pedi pra ele, me fala o versículo bíblico que tá escrito que Jesus fundou a Igreja Católica. Ele falou pra pesquisar no Google. É claro, o Google também tem informação teológica, o Google também tem informação histórica, entendeu? E não precisa de um versículo bíblico dizendo que Jesus fundou explicitamente a Igreja Católica, até porque a preocupação de Jesus não era denominar a igreja. A preocupação de Jesus era fundar a igreja. Entendeu? É necessário entender o contexto e buscar compreender qual a preocupação de Jesus, qual a preocupação do agiógrafo, do escritor sagrado, quando ele está escrevendo. Muitas coisas não foram citadas, muitos nomes não foram citados, porque a preocupação não era denominar, era simplesmente ensinar, era simplesmente falar alguma coisa. Mas colocar isso na cabeça de um sujeito que eu não sei nem se é protestante, se é o quê, é complicado, tá? Só que nós estamos aqui fazendo esse trabalho de apologética de defender a fé. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque é difícil escutar esse cara. Eu pedi a Bíblia, ele me deu o Google. Esses são os caras da religião. Não preciso falar mais nada. Pô, Isaac, aí você tá de sacanagem, né, irmão? Só lembrando que esse cara acredita que a Terra é plana. É esse tipo de gente que dá palpite sobre a Igreja Católica. Em Mateus 4:18 da tarde, Jesus diz a Simão Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é um versículo fundamental da Bíblia, que fala sobre a construção da igreja cristã e a promessa de que ela não será destruída. Onde que tá a Igreja Católica aqui? Tá aí. A Igreja Católica tá aí. É só a gente começar, Super Xandão. É só a gente ser honesto, né? E buscar fazer um pouquinho de pesquisa histórica. Tudo bem? Por exemplo, eu vou citar aqui a igreja constituída em Roma. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó, é história, tá? É século II, é Santo Irineu de Leão, Super Xandão. Provavelmente você nunca abriu um livro desse na sua vida e nunca vai abrir. Olha aqui, ó, na página Editora Paulus, tá? Página 249. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos. A igreja fundada e constituída em Roma, por quem? Pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, enfim. Santo Irineu está citando aqui, tá? Isso aqui é um pai da igreja, patrística, é coisa que vocês não conhecem, tá certo? Vocês não conhecem isso aqui. Vocês conhecem o quê? Vocês conhecem palpite de Malafaia, vocês conhecem Miguel Oliveira, né? É isso que vocês conhecem, cara. Entendeu? Eu estou citando aqui Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão. Mas vocês aí que seguem o Super Xandão, vocês seguem um youtuber. Entendeu? Outra coisa, esse negócio de que tem que estar explícito na Bíblia, isso é uma besteira, isso é uma heresia do século XVI. A Bíblia em nenhum momento fala que tudo tem que estar explícito na Bíblia. Quer um exemplo? O Novo Testamento tem 27 livros. Eu pergunto, está escrito na Bíblia que tinha que ter 27 livros? Não está. Foi a Igreja Católica quem escolheu 27 livros. Foi através dos concílios, foi através do debate, foi através da discussão teológica. Muitos hereges queriam retirar vários livros da Bíblia, outros queriam colocar muitos, para depois um embusteiro desse, um palpiteiro desse, vir falar um monte de besteira. E sabe o que é pior? A quantidade de malucos que escutam que dão ouvidos. Eis o Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Brasil. Onde que tá Igreja Católica e religião aqui? Manda um salve com meu nome, por favor, Hã? te amo. Ele não sabe o conceito de religião, é o religare. Onde que Jesus nomeou? Igreja Católica? Ou qualquer outro nome? Cadê? Cadê, irmão? O que significa isso aqui, irmão? Mas ele falava do templo do seu corpo. O que é isso aqui? Hã? É você me provar historicamente quem fundou a Igreja Católica não foi. Puta merda, Isaac! Como assim eu provar, irmão, pra você, cara? Irmão, como assim eu provar? Tá na Bíblia, cara! É sempre aquela coisa. Tá na Bíblia segundo a concepção dele. Eu vou provar que isso aqui não faz sentido. Lá fala que ele fundou a igreja, mandou Pedro fundar a igreja sobre a pedra. Mas a igreja é o quê? O templo do seu corpo. Não, Super Xandão, a igreja não era o templo do corpo de Cristo. Por uma razão muito simples, tá? Aqui em 1 Timóteo 3,15 está escrito da seguinte forma: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, é um lugar físico, espiritual, místico, chamado casa de Deus, onde as pessoas precisam aprender a se portar. Ou seja, é um lugar fisicamente que ao mesmo tempo tem uma autoridade espiritual, que é a coluna e firmeza da verdade. Se a igreja é meramente o corpo de Cristo, o templo de Cristo, né, o corpo dele, como você está insinuando, então como é que as pessoas vão se portar no corpo de Cristo? Entendeu? Visivelmente, aqui em 1 Timóteo 3,15, a igreja é um lugar, é uma instituição humana e divina que tem uma autoridade mística, espiritual, que tem a autoridade, ela é coluna e firmeza da verdade. Vocês não suportam a ideia de que Jesus fundou uma igreja e colocou homens para liderar vocês. Sabe por quê? É aquilo que eu sempre digo. Todos vocês querem ser um papa. Vocês têm raiva do papa porque todos vocês querem ser um papa. A igreja, irmão, tá no seu coração. Quando Jesus falou de igreja, ele não estava falando simplesmente de um templo de pedra e uma religião inserida ali. A igreja é muito mais... Cara, você dizer que Jesus fundou uma igreja de pedra, uma religião inserida ali, é você menosprezar e diminuir absurdamente o papel da própria igreja real. É sempre aquela coisa. A igreja somos nós. O que está por trás desse objetivo? Simples. Se eu digo que a igreja somos nós, quem é a maior autoridade da igreja? Sou eu. Sou eu que posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quero. Sou eu que posso bater o martelo sobre a moralidade que eu vou aderir. Porque, por exemplo, vamos lá. A Bíblia permite o divórcio, sim ou não? Depende. Se a igreja somos nós e eu sou a maior autoridade na interpretação da Bíblia e eu quero me divorciar, então a Bíblia defende o divórcio. Eu posso usar métodos anticoncepcionais, eu posso usar DIU com a minha esposa, a camisinha, pode usar a pílula do dia seguinte, depende. Se naquela igreja não permite, mas a igreja somos nós, então eu interpreto a Bíblia e a partir de agora está permitido. No fim das contas, esse papo de que a igreja somos nós é simplesmente o sujeito querendo ser a maior autoridade e começar a definir o que é verdade e o que é mentira. É sempre isso que acontece. Basta a gente ver Henrique VIII querendo se divorciar de uma mulher para casar com a outra, e o Papa não permitiu. O que foi que ele fez? A igreja somos nós, eu vou fundar a minha igreja. E adivinha só o que foi que a igreja dele permitiu? O divórcio. É sempre assim. Você precisa colocar na sua cabeça que não existe uma instituição una que vai te ensinar e que vai interpretar a Bíblia e que vai interpretar a verdade, que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque essa instituição ela vai te contrariar. Aí você precisa colocar na sua cabeça que você é o seu próprio papa. Eu sou o meu papa. Eu sou o meu papa. A igreja somos nós. E é mentira. Por trás de toda igreja somos nós, existe uma vontade de dizer: a maior autoridade que pode interpretar a Bíblia na face da terra sou eu. É isso que está por trás. É um reducionismo isso. Resumo, é coisa do ser humano. Ou seja, quando Deus manda construir os templos no Antigo Testamento, era coisa de ser humano. Quando Deus manda construir o primeiro templo, quando os judeus constroem o segundo templo, é coisa de ser humano. Não era vontade de Deus. Deus errou. O Senhor que mandou construir o templo, ele errou. Ele errou. Quem tá certo é o Super Xandão. Distorcendo e estragando tudo como sempre. Não sou eu que tô falando, irmão. Se Jesus quisesse que você seguisse a igreja católica, estaria escrito na Bíblia, a igreja católica, fundou aqui o importante aí no tempo, enfim, ele ensinaria. Não, ele não ensinaria. Ele não ensinaria por uma razão muito simples. A Bíblia não é um manual de sim ou não, em que tudo precisa estar escrito como uma bula de remédio, como vocês interpretam. O problema é que vocês desvincularam a Bíblia da história da igreja. O que foi que vocês fizeram? A Bíblia, a Sagrada Escritura, ela
sempre esteve vinculada à história da igreja. O que foi que vocês fizeram? Vocês pegaram a Bíblia, tiraram da história e começaram a transformar a Sagrada Escritura numa espécie de almanaque. Entendeu? Baseado nisso que você está falando, não está explícito que Jesus queria que você fosse católico. É essa mesma interpretação que diz que a Terra é plana. Por quê? Porque a Bíblia não fala que a Terra é circular. Essa mesma lógica diz que a Terra é plana. Por quê? Porque lá no Apocalipse está escrito que o vento parou nos 4 cantos da Terra. Ora, se o vento parou nos 4 cantos da Terra, então a Terra é plana. Porque se a Terra fosse circular, não teria 4 cantos. É essa mesma lógica que transforma a Bíblia nessa loucura que vocês transformaram. Super Xandão é um fruto do protestantismo, apesar dele nem ser protestante. Mas não é isso, cara. Agora, você tá achando ruim que eu tô te falando isso? Quando você morrer, reclama com Deus. Fala. Claro, óbvio. Até porque quando o sujeito chegar no céu ou no inferno, ele vai ter que prestar contas com Deus por ter concordado ou discordado com o Super Xandão. Olha que humildade. Há 5 minutos atrás, eu falei que o que está por trás desse papo de igreja somos nós é o desejo de ser o maior interpretador da Bíblia. Na verdade, é intérprete, né? Eu ainda não tinha visto esse vídeo. Tá aí, se confirmou agora. Eu vou até repetir para você, ó. Estaria escrito na Bíblia, a Igreja Católica fundou aqui, o importante aí no tempo. Enfim, ele ensinaria. Mas não é isso, cara. Agora, você tá achando ruim que eu tô te falando isso? Quando você morrer, reclama com Deus. Tá vendo? Eu não tinha assistido esse vídeo ainda. Mas reclama com Deus. Por quê? Porque discordou de mim. Porque o Super Xandão te falou, mas tu discordou dele. Reclama com Deus. Ou seja, é sempre aquele desejo implícito de se achar, de ser a maior autoridade intérprete da Bíblia. Vou repetir para você. Sempre que alguém vier com esse papo de que a igreja somos nós, o que essa pessoa está querendo te falar, mas não tem coragem de falar, é que eu sou o ser humano mais capacitado na face da Terra de interpretar isso aqui, ó. É por isso que eu digo que a igreja somos nós. Cara, nunca erra. Eu nem tinha assistido esse vídeo ainda, eu tô reagindo aqui na hora. E foi dito e feito. O sujeito se colocou como aquele ser humano que você vai ter que prestar contas com Deus por não ter ouvido ele. Fala pra ele, mas Deus, por que você não deixou eu ficar na Igreja Católica rezando pra santo, pra estátua de gesso? Pronto, vê o que ele vai te falar. Você pergunta pra ele, irmão. Fala, por que você falou que a igreja, na verdade, era a alma, o templo do corpo de cada um? Hã? Não, o apóstolo Paulo falou que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Foi isso. Mas você não leu essa parte. Até porque você só leu o que convém a você, né? Jesus nunca nomeou, irmão. Jamais. Jamais ele criou a igreja fazendo referência ao templo de concreto como a religião ali. Não existe isso na Bíblia, irmão. Cara, isso é impressionante, irmão. Tipo assim, o cara vem falar uma coisa pra mim que não tá na Bíblia, mas ele acredita que tá. E eu falo, ó, não tá. Ele fica ansioso. Resta o Super Xandão falar quem foi que escolheu os 27 livros do Novo Testamento. Quem foi, Xandão? Quem foi? Veja, não faz sentido você fazer uma pergunta dessa a eles, porque eles não têm cognição mental para te responder. Eles não vão sequer entender a pergunta. Se você chegar para um desses sujeitos que propagam um monte de teoria da conspiração contra a Igreja Católica, se você perguntar, meu irmão, vem cá, me diz uma coisa. O Novo Testamento tem 27 livros. Quem foi que decidiu que seria 27? Por que não 26? Por que não 28? Nenhum terão capacidade intelectual de te responder. Eles não sabem. A maioria dos protestantes, eles não sabem como isso aqui se formou. Eles não sabem que foi a Igreja Católica que escolheu os 27 livros do Novo Testamento. Eles não sabem. Os padres, irmão, o padre da Igreja Católica, por ele ser da Igreja Católica, a formação dele ser católica, é claro que ele vai falar que é a Igreja Católica, é o caminho. É normal que seja. Qual que é o problema? É a fé dele, ele acredita, ele foi formado dessa forma. Eu aqui tô dizendo que justamente por eu não pertencer à religião e ser um cara que busca entender a Bíblia, eu tô te explicando que na Bíblia não tem isso. Tá entendendo muito, Xandão. Eu não tô falando que o padre tá errado.
de ser assim, porque foi a formação dele. Está errado sim afirmar que só a Igreja Católica salva. Está errado. Extra ecclesiam nullam salus. Só a Igreja Católica salva. Isso é um dogma de fé, não dá para discutir com isso. Ponto final. Agora, óbvio que vocês não entendem o dogma. Vocês não entendem nem o significado da palavra dogma, pô. É só desafiar qualquer padre católico. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo é um padre que eu admiro. Agora, eu discordo disso. Ele dizer que a Igreja Católica é a salvação é o único caminho, eu discordo, não tá na Bíblia. Não, senhor. Não, senhor. Padre Paulo Ricardo e o dogma da Igreja não dizem que a Igreja Católica é a salvação e o único caminho. Ela sendo o corpo místico de Cristo, é sim, tá certo? Necessária como um meio de salvação para você receber aquilo que foi instituído por Cristo como um meio de salvação. Por exemplo, quando Jesus ressuscita, ele dá aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Ora, aqueles apóstolos eram sacerdotes. Cristo deu à igreja o poder de perdoar ou de não perdoar pecados. Entendeu? Aí o que é que você faz com um texto desse? Você ignora. Recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem vos perdoardes os pecados, se eles são perdoados. Aqueles a quem vos retiverdes, se eles são retidos. Ou seja, Jesus está dizendo para os homens, para os sacerdotes, se vocês perdoarem o pecado de quem se confessa, eles estão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não estão perdoados. Isso é um poder sacramental que foi dado à igreja. Você não sabe o que é dogma, você não sabe o que é sacramento, você não sabe o que é poder sacramental, você não entende o extra ecclesiam nulla salus. Entendeu? É assustador como em 6 minutos e 10 segundos de vídeo o cara fala um monte de sandice. Agora, o mais assustador é saber a quantidade de seguidores que esse cara tem. Entendeu? É aquilo que eu digo. Veja, quando nós católicos vamos rebater, quando nós católicos vamos rebater uma mentira, tá? Nós precisamos comprar livros, tá? São caros. Precisamos pesquisar em documentos históricos. Precisamos gastar dinheiro. Precisamos gastar tempo. E veja, a gente nem gasta tudo isso para acusar ninguém. A gente gasta tudo isso para se defender. Agora, o palpiteiro, ele não precisa gastar nada. Ele simplesmente fala a besteira que vem na cabeça dele. Entendeu como é fácil ser anticatólico? É só você dizer que a Igreja Católica matou 50 milhões de pessoas na Inquisição, sendo que a população europeia durante a Inquisição não era sequer 30 milhões de habitantes. Ou seja, a Igreja Católica tinha que matar 30 milhões, ressuscitar 20 e matar de novo, para poder o cálculo bater. Mas quem é que se importa com isso? Quem é que se importa com a mentira? Nós, que somos apologistas católicos. Enquanto tem 50 lunáticos propagando mentiras sem responsabilidade humana alguma, eu duvido que esse sujeito tenha feito um exame de consciência. Cara, será que o que eu estou falando aqui eu refleti mesmo? Será que eu pesquisei mesmo? Será que eu comparei fontes? Será que eu comparei? Será que eu fiz um esforço mental de ler um livro de história, de ouvir a outra parte? Não. Eles não fazem isso. Eles simplesmente pensam e começam a arrotar. Somos nós católicos que temos que gastar dinheiro, gastar tempo. Somos nós católicos que temos que nos debruçar sobre livro de 500 páginas para poder refutar essa sandice. Agora, sabe o que é mais interessante? Ele não vai acusar outras seitas protestantes. É só a Igreja Católica que está errada. É aquela coisa. A Igreja Católica batiza criança. Todas as seitas se juntam para dizer que a Igreja Católica está errada porque batiza criança. Mas a luterana também batiza. Mas existem outras 10 denominações protestantes que também batizam crianças, mas elas não estão erradas. Só quem está errado é a Igreja Católica. A Igreja Católica é atacada por todas as seitas porque a Igreja Católica guarda o domingo e não o sábado. Só tem um problema. A maioria das denominações protestantes não guardam o sábado, é o domingo. Mas elas se juntam para bater só na Igreja Católica. Sabe por que essa ruma de seita vagabunda se junta para bater na Igreja Católica? Porque é a única que é a verdade. É a única que contém os meios de salvação. E eu não vou aqui assistir 43 minutos e 31 segundos de sandice
porque eu tô cansado e hoje é domingo e eu só gravei esse vídeo para poder fazer um breve comentário sobre mais uma sandice dita aqui contra a nossa Igreja Católica. E para finalizar, salve Maria e viva Leão XIV. Se inscreva no canal, ative as notificações.